Bênçãos, alma querida, alma bendita do signo de Peixes. Vamos aqui as previsões para você. Previsões para a semana. Que Deus te abençoe. Lembre-se aí, deixa o seu amém nos comentários para o seu nome entrar na corrente de orações, porque a corrente vai continuar firme e forte, ok? Então não tem problema que a gente trocou aqui o formato. Estou experimentando esse formato. E vamos ver aí as previsões para você, ok? Previsões válidas para ascendente, solar, signo dominante, lunar, cruze as informações, você já sabe como fazer. Deixa eu cortar aqui, vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, o baralho cigano e os dados de lado, só para poder fazer a leitura com isso e depois eu vou a eles, tá bom? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então vamos aqui às previsões. Primeiro, previsões para saúde. 8 de espadas para segunda-feira. Presta um pouco de atenção, tá? Essa carta ela fala muito de questões psicológicas, tenha mais atenção com o teu psicológico. Normalmente frustração. Frustração, tensão, você se sentindo pressionado às vezes por coisas que você não quer fazer e precisa fazer, coisas assim. Então tem um pouco mais de atenção à sua qualidade de saúde mental e psicológica. Na terça-feira, 4 de bastões. Ótima carta, viu? É uma carta de fortalecimento, de energia, e mesmo se você às vezes tiver algum problema, essa carta normalmente fala de pessoas querendo te ajudar, pessoas querendo te amparar aí, erguendo a tua saúde por meio de cuidados ou mandando boas energias. Na quarta-feira, 3 de copas, excelente, essa é a carta, é uma carta de abundância na saúde, de fortalecimento do sistema imunológico, de mais energia, enfim. É até uma carta que pode falar um pouco de fertilidade também, porque diz que o teu corpo está mais sadio, ele se regenera com mais facilidade. Quinta-feira, 2 de copas. Carta boa se você não tem nenhum problema. Já indica aqui uma energia positiva, ainda mais muitas vezes aqui indica pessoas que te querem bem, alguém que se preocupa com você, que manda também boa energia para você, entendeu? Agora, se você não já tem algum problema, essa carta normalmente fala de alguém que te apoia. E com a ajuda desta pessoa você sente o fortalecimento do seu corpo, do teu bem-estar, entendeu? 3 de espadas aqui para você na sexta. 3 de espadas é um alerta. Primeiro, se você recebe cuidados de alguém, porque muitas vezes essa carta fala que alguém pode se descuidar ou não fazer o que deveria fazer. Nesse sentido, tenha mais atenção se você for fazer cirurgias nesse dia, porque o indicado é não fazer nesse dia, deixar para um outro dia. E também se alguém cuida de você, se você tem cuidador, enfermeira, coisas assim, veja um pouquinho melhor, porque essa pessoa pode descuidar ou pode cometer coisas que são impróprias para a tua saúde. Então presta atenção, tá? Ore bastante, não podendo remarcar cirurgias e coisas assim, tem que contar com a oração, com o livramento de Deus, tá? Olha, sábado, 6 de bastões, ótima carta, fala de energias boas, fortalecendo o teu corpo, regenerando, te dando mais disposição e melhoras, tá? E o domingo, 5 de bastões ou 5 de paus, que é uma carta que fala de desconfortos físicos, normalmente dores ou cãibras, tá? Então veja também essa situação. Mas aí é só você descansar mais, repousar mais, sossegar um pouco mais, tá bom? Que naturalmente a coisa vai entrando nos trilhos, é só você ter essa ponderação. Bom, no geral na saúde, ó, como eu já te falei, principalmente terça, quarta, quinta são os melhores dias. Tem um pouquinho mais de atenção aí nos demais dias, tá? O sábado também é bom, mas aí já ficou o alerta aqui de segunda, sexta e domingo para você. Espero que você tenha compreendido. Olha, vamos aqui à área profissional, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
área profissional para você que trabalha, tá? Olha, na segunda já sai a carta do diabo. Como eu sempre falo, o diabo é enganador e traiçoeiro, então preste atenção. Se for assinar contrato, se for precisar acreditar na palavra de alguém, confiar em alguém, tenha aí um pé atrás, viu? Porque essa carta normalmente representa pessoas com certa malícia. Se for fechar algum contrato, veja esse contrato tudo certinho, porque pode ter alguma coisa que te desfavorece, viu? O ideal é ficar um pé atrás com tudo que você for fazer referente a outras pessoas. Também pode indicar, às vezes, alguém, por exemplo, que te promete fazer uma coisa, depois não faz, combina uma coisa com você, hoje não faz, então tenha atenção. Na terça, carta do mago. Carta do início. Dia bom para começar a plantar a sementinha, começar aí a cultivar as coisas que você quer ver crescer, iniciar novos projetos, né? É uma carta que fala muito também de novidade, ou seja, o clima tá bom para você fazer coisas novas, para você começar coisas novas, desde que você tenha paciência para ver isso crescer, porque o resultado não vem para já. Essa é uma outra coisa também, tá? É uma coisa que você começa a construir para o futuro você colher. Então, tenha só essa paciência. Quarta-feira, 6 de espadas, essa carta é um pouco delicada porque ela fala assim de situações que não atingem muitos resultados, você não chega a muitos objetivos. Muitas vezes essa carta pode até representar que às vezes você se sente ou uma pessoa perdida, ou às vezes as coisas dentro do ambiente profissional te confundem, os resultados não são os esperados e aquilo te causa uma certa apreensão e você tem que rever como vai fazer, que jeito vai fazer, o que vai mudar para melhorar a coisa. Então, evite coisas importantes para esse dia, viu? Porque a energia está confusa. E em todos os casos, essa carta sempre fala que você tem dificuldade para atingir resultados, você se perde um pouco ali no que precisa fazer, entendeu? Aqui na quinta-feira é a carta 3 de bastões, ótima carta. Principalmente é uma carta de criatividade para você pensar de modo diferente, pensar fora da casinha, entendeu? Para entender melhor as questões aí e saber fazer do limão a limonado, até mesmo encontrar oportunidades no deserto, mesmo onde há dificuldade de encontrar oportunidade, mesmo aquilo que está bom de melhorar, no sentido de ser uma pessoa criativa, de encontrar formas alternativas de fazer e fazer melhor, tá? Se você trabalha com profissões que exigem muito a criatividade, fazer coisas muito, por exemplo, coisas artísticas, poéticas, coisas assim, você vai ter facilidade, porque é um dia muito bom para isso. Ou até mesmo se você trabalha, por exemplo, com marketing, precisa ter uma certa criatividade para saber ali o que falar, o que fazer para chamar a atenção, né? Então, enfim, é um dia muito bom para esse tipo de coisa, tá? Olha, na sexta-feira tem o 2 de bastões. Essa é a carta do planejamento. Se você tem que finalizar algum planejamento com alguém, acertar algum planejamento com alguém, estabelecer metas, avaliar dados, estatísticas, coisas assim, este é um bom dia para isso, tá? É uma carta também muito boa para o campo da matemática, do planejamento, coisas que exigem mais o teu raciocínio, diz que você consegue se planejar melhor, você consegue se organizar melhor nesse dia, até mesmo se você é chefe, patrão, de organizar o teu pessoal, de ajeitar a tua equipe, é uma carta muito boa para isso também, viu? Aqui no sábado, 2 de espadas. Um pouco de atenção, porque muitas vezes essa carta aqui fala de situações que você não consegue enxergar, que muitas vezes você tem um foco exagerado em algumas questões e às vezes você não vê os problemas, você vê muitas vezes a parte boa e não vê a ruim, ou às vezes vê as coisas sem ver de modo completo. Então toma um pouco de cuidado, evita fechar negócios neste dia, fazer coisas importantes neste dia, porque você tem dificuldade de enxergar as situações por completo. É muito comum coisas que você faz neste dia, o que você fizer, de repente passa 1, 2 dias, você descobre alguma coisa para complementar o que você fez. Por quê? Porque estava incompleto, você não viu a situação como um todo. Então, nesse sentido, é um pouco desfavorável, tá bom? No domingo, Pajem de Copas é uma carta leve, é uma carta descontraída, tá? É bom para você já entrar naquele clima de fim de semana mesmo, porque é uma carta
que fala assim que você tem mais leveza, né, para lidar com as coisas no assunto profissional. Lógico que se você trabalha no domingo, diz assim que você sabe lidar com mais leveza, persistir, batalhar nos teus sonhos, pelos teus sonhos, né? Mas que ainda há muito o que construir. Então tenha essa paciência, mas é uma carta de energias positivas, sim, embora não seja uma carta de grandes resultados e conclusões, coisas do tipo, entendeu? Bom, se você, estas são as previsões, os melhores dias para os assuntos mais importantes. Olha, aqui não tem nenhum dia muito top. Eu indicaria até você nem agendar para esta semana coisas que são muito, muito importantes. Mas os melhores dias, ó, sexta, quinta, terça tá um pouco também e domingo. Agora, segunda, quarta e sábado são os piores. Evite planejar coisas para esses dias, tá? Coisas muito importantes, o ideal seria até você planejar para uma outra semana, viu? Mas não podendo, pelo menos coloque ou na sexta, ou na terça, ou na quinta. No domingo também até pode um pouquinho, mas principalmente quinta e sexta, tá? Se você vai passar por entrevista, então os melhores dias para você também terça, quinta e sexta. Domingo também está um pouco favorável, embora no domingo é mais para cargos menores, vagas de porte menor, tá? Para você se destacar. E veja sempre se o horóscopo mensal marca contratação. Nos outros dias tem uma boa dose de desfavorecimento. Então, o ideal é orar ainda mais e pedir um milagre, socorro para Deus, entendeu? Agora, se você está à procura de vaga, esta carta aqui ela é muito boa para aparecer oportunidade. Na terça-feira, caça bastante que você encontra oportunidade para se candidatar. No domingo também, que essa carta fala. E aqui na quinta-feira, essa carta fala muitas vezes de você descobrindo coisas diferenciadas para poder procurar no mercado profissional, entendeu? Porque como é uma carta de criatividade, fala de você pensando coisas fora do comum para tentar resolver a sua questão. Bom, estas são as previsões aqui no ambiente profissional e agora nós vamos para os assuntos amorosos, ok? Estou aqui embaralhando as cartas e já te digo que tem aí a primeira consulta sua particular gratuita, se você não sabe. O link está aí na descrição, é só você clicar que você vai para um site meu, que lá vai ter um vídeo explicando como você pega a sua consulta gratuita. Você pode se consultar em qualquer dia da semana, a qualquer horário, porque eu tenho uma equipe de 7 pessoas que atendem. Então, se você for lá agora, tem gente lá para você se consultar, entendeu? Tem minha mãe, tem meu irmão, tem minha tia, tem outras pessoas lá. O link tá aí na descrição, é só você clicar que a sua primeira consulta é gratuita, tá? Bom, vamos aqui então. Então vamos lá. Ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ok? Então, para a área do amor. Primeiro, segunda-feira, vou falar aqui para quem se relaciona e quem está conhecendo alguém. Segunda-feira já não é uma carta de muita ligação entre vocês, porque a torre, e é o que eu sempre falo, é um dia de menos interação, menos contato, menos vínculo, então aproveita para você fazer coisas mais individuais, porque o clima não encaixa muito vocês dois, entendeu? Terça-feira é a carta dos lírios, que é uma carta calma e branda. Também não fala de muita interação entre vocês, mas o lado bom dessa carta é que, principalmente se tiver um clima tenso, estressante, desgastado, ela traz mais leveza, o clima fica mais leve, mais light, mais suave entre vocês. Mas também não promete um dia muito empolgante, é mais nessa situação de calmaria. Na quarta-feira sai a carta do Sol, que a carta do Sol, como eu falo, é a carta dos desejos, da vitalidade, da virilidade, né, do fogo na roupa. Então é um dia bom para você esquentar, atiçar o relacionamento, né? Eu sempre falo que essa carta para mim ela é até um pouco milagrosa, porque mesmo se a pessoa estiver fria, o Sol esquenta. Onde o Sol entra, o frio sai, o calor entra, né? Então, enfim,
é momento bom para esquentar o relacionamento, é momento bom para falar de coisas mais picantes, sentir que a pessoa entra no teu clima, mesmo se a pessoa não tá muito na vibe, você começa a falar que você vê que a pessoa entra nessa vibe também. Então aproveita para melhorar bastante a relação aqui e principalmente não deixe de falar coisas mais picantes, porque o dia está para isso, é hora de você deixar a pessoa atiçada, cobiçando, desejando você, entendeu? E com isso fortalecendo a união, o interesse entre as partes, né? Na quinta-feira, essa é a carta dos pássaros, que é a carta da conversa, do diálogo, da troca, de papo, de palavras, né? Então, enfim, bom momento também para continuar mantendo o contato, fortalecer o vínculo, principalmente por meio da palavra, né? Às vezes está querendo saber como vai a pessoa, ou perguntar algumas coisas, é um bom dia para isso, esclarecer algumas situações, ter algumas conversas ali que você precisa entender alguma coisa, alguma questão dentro da vida amorosa, é um bom momento para isso também, tá? Mas normalmente é um papo mais descontraído e é uma interação entre vocês mais livre, não, tende a ser uma coisa, não é muito intensa, mas também é saudável, é leve e prazerosa, entendeu? Agora aqui na sexta é a carta dos ratos, que aí já fala de situações mais desgastantes, mas aqui eu sinto na minha intuição que é mais assim, ó, tem facilidade de desenvolver um certo estresse dentro da relação, né? Possivelmente alguém aí dentro desse relacionamento que não vai estar em um bom dia. Então, fica um pouquinho mais na sua, deixa o dia passar, entendeu? Não força a barra, viu que as coisas não estão muito legais ou que a situação não está muito íntima. Não força, porque senão você piora. Deixa ali, respeita o espaço, respeita o momento, respeita a situação, tá bom? Aqui no sábado é a carta da lua, excelente carta. E essa carta ela é diferente do sol, porque o sol você esquenta a relação, você faz a pessoa se se interessar por você. A lua, sem esforço, é aquele dia que normalmente a pessoa tende a te procurar mais. Você vê que a própria pessoa tende a puxar assuntos mais quentes, tende a ter mais interesse. Só dela conversar mais com você já demonstra que ela está mais interessada, entendeu? Porque quando a gente não tem interesse, nem conversa, a gente não tem muita paciência para ter, né? Então só o fato de você escutar a pessoa, puxar assunto, falar com a pessoa, já percebe ali que o interesse dela por você já está crescendo, né? Naquele dia, pelo menos. E a lua fala muito que você tem essa tendência, mesmo sem você fazer esforço, a pessoa te procurar, tem interesse, te ouvir mais, querer falar mais com você. E muitas vezes até pro lado sexual, porque essa é a carta do romance, da atração, da sedução, da sensualidade. Então aproveita também para deixar a pessoa ali esquentada por você, cobiçando, desejando você, né? É uma semana boa para isso no geral. E no domingo a carta da âncora, que eu sempre falo assim que é uma carta que para mim representa que as coisas não têm muita alteração, ou seja, se você souber aproveitar muito bem o sábado, nesse clima de sedução e atração, você consegue ali no domingo continuar essa história, né? Continuar essa coisa prazerosa, esse clima prazeroso entre vocês, tá bom? Enfim, então de modo geral aqui é uma semana fantástica. Você só tem que tomar cuidado com a sexta, mas principalmente tanto na quarta quanto no sábado, excelente momento ali para o sapeque iaiá, para o tereco-teco do balacobaco. Ou seja, para esquentar o relacionamento realmente, entendeu? E segunda, terça, quinta são dias mais leves, para deixar também a relação cada vez mais leve, mais light, sem tensão, entendeu? Não faça muita cobrança nesses dias, porque não é um tempo muito propício para isso, tá? Agora, se você quer se aventurar em novas paqueras, segunda e terça não são dias muito favoráveis, é melhor você ficar na sua, tá? Mas diz também que são dias tranquilos aí para você poder lidar com outros tipos de assunto. Na quarta, o sol é muito bom para você se aventurar a paquerar, a jogar cantadas, a seduzir pessoas, entendeu? Então aproveita. Aqui na quinta, as conversas, né?
você conseguindo ter conversas também, puxar papo, ainda mais se você já começar alguma coisa na quinta, na quarta, na quinta você já mantém ali o contato, a conversa, a interação, né? Não deixa a coisa morrer. E no sábado, muito bom para você deixar seu perfil ali na rede social de relacionamentos, coisas assim, porque você pode ser procurado, procurada, entendeu? Despertar interesse nas pessoas. Só que é o que eu falo, quem não é visto não é lembrado. Por mais que a energia esteja boa, se ninguém souber que você existe, a coisa não acontece, né? Você tem ali que estar à mostra, né? Então, enfim, mas é uma semana boa assim para você se aventurar a novas paqueras e principalmente assim uma coisa mais quente logo de começo, no sentido assim de iniciar conversas e contatinhos que logo no começo você já vê que a conversa já vai para um lado mais quente, né? Mais do desejo, coisas que mexem mais com o desejo, porque às vezes a gente conhece pessoas que não despertam nada na gente, né? E às vezes a gente conhece pessoas que despertam ali o fogo. E essa semana ela é boa para despertar o fogo, tá bom? Olha, dados astrológicos aqui para você. Primeiro que você pode recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações todos os dias, tá? E dados astrológicos, então, assim, saiu isso, porém a minha intuição tá falando uma coisa um pouco diferente do que saiu, então eu vou respeitar a minha intuição. Eu sinto assim que você vai. É uma semana muito boa para você descansar, para você repor as suas energias. É que eu não estou falando tanto em termos de saúde, é mais no sentido de qualidade emocional e psicológica. E não tanto psicológica, porque a gente viu lá na saúde que tá, mas é mais no sentido assim, o teu bem-estar, que eu quero dizer. Não é bem psicológico, é o teu bem-estar. É assim, sabe, você descansando um pouco mais, você gostando mais da vida, é isso que eu quero dizer, porque quando eu falo descansar, parece que eu tô falando de saúde. É mais no sentido assim de você gostando mais da vida. É isso que eu quero dizer, você se sentindo bem nesse sentido de ter mais vontade de viver, entendeu? Como se a sua energia se reabastecesse. Então eu sinto que é uma semana muito boa para isso. Bom, estas são as previsões. Desejo tudo de bom para você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.